Irmãos, bom dia, bom domingo a todos. Eu gostaria de apresentar agora um estudo alternativo, cujo tema é Privilégios e Deveres do Crente. O que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus requer do homem? Quais são os privilégios que Deus concede àqueles que obedecem à sua palavra e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador? É um assunto interessante. Eu conto com a participação dos irmãos e esse estudo ele vai ser em áudio, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e que tenhamos um estudo proveitoso para os nossos corações. Que Deus esteja sempre conosco e abençoando as nossas vidas e as nossas famílias, em nome de Jesus. Relação entre privilégios e deveres dos crentes. Na vida secular, privilégios e deveres são aspectos da conduta que aparecem normalmente relacionados. Os privilégios são, em regra, alcançados pelo caminho do cumprimento dos deveres, e, por sua vez, o cumprimento dos deveres resulta na conquista de privilégios. Na vida cristã, esses dois aspectos do nosso procedimento também se acham de tal maneira unidos que não podemos falar a respeito de um independentemente do outro. Reconhecendo, portanto, que na própria vida secular os privilégios, comumente, pressupõem deveres bem cumpridos, e estes, por sua vez, geram privilégios. Somos levados a concluir que essa relação deve ser ainda mais rigorosa na vida cristã. Isto porque, considerando que todos os deveres são ordenados por Deus, por serem necessariamente bons, então seu cumprimento fiel só pode conduzir o crente à experiência de ricas bênçãos que lhe são concedidas por aquele de quem procede toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, como encontramos em Tiago 1, verso 17. É o que está claramente expresso na Bíblia, como, por exemplo, no seguinte texto: Além disso, por eles, os preceitos do Senhor, se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Salmo 19, versículo 11. Dentre os privilégios do crente, destacam-se que aquele que encontrou a Cristo e nasceu de novo, ele agora está reconciliado, perdoado e salvo. Essa é uma doutrina que nos fala da suficiência da salvação e dos seus resultados na vida do cristão. Essas três palavras, reconciliado, perdoado e salvo, nos apresentam a síntese do privilégio máximo da vida cristã. Em contraste com o ímpio, que a Bíblia descreve como uma pessoa que não tem esperança e vive sem Deus no mundo, Efésios 2,12, e que por isso mesmo não goza da experiência da paz, pois os ímpios não têm paz, diz o Senhor, Isaías 48, 22, a palavra de Deus se refere ao crente nos seguintes termos: Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Esta nova condição inclui um relacionamento filial com Deus, que é outro grande privilégio do crente. O crente é aquele que se tornou filho de Deus. João 1,12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O crente não é apenas uma criatura de Deus. Sua relação com Deus é idêntica à do filho com o pai. É uma relação filial. Por isso, Jesus nos autorizou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Mateus 6:9. É certo que às vezes ele precisa corrigir-nos, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. Sempre, porém, que ele o faz, é para o nosso bem.
Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Hebreus 12, 10. Outro grande privilégio do crente é a certeza do perdão. Efésios 4,32 diz: perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. É um perdão vertical, um perdão horizontal, ou seja, o perdão que vem de Deus para nós e o perdão que deve ser praticado entre o crente e o seu próximo. O perdão que Deus nos concedeu em Cristo é definitivo. O que acontece, porém, se o crente peca? Deixará por isso de ser filho? Quando expomos a Bíblia, a palavra de Deus, sobre esse assunto, podemos apresentar uma comparação simples. O que acontece quando um filho comete uma falta contra o pai? Deixa acaso de ser filho? Claro que não. As relações entre ambos ficam abaladas, mas o normal é que o filho venha arrepender-se e o perdão do pai completa a reconciliação, restabelecendo-se, desse modo, a relação entre ambos. O que se deu com o filho pródigo é boa ilustração, como também o que aconteceu com Pedro, depois de negar a Cristo 3 vezes consecutivas. Assim acontece com todo verdadeiro crente. Ele é justificado apenas uma vez, mas precisa ser repetidamente perdoado. Outro privilégio do crente é a segurança da salvação. Este é incontestavelmente um dos maiores privilégios do crente. 2 Timóteo 1,12 diz: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Filipenses 1, 21, 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nestes e em outros textos semelhantes, é de inabalável e segura certeza a convicção do crente com relação à vida futura. Mas passo a lembrar, com muita propriedade, uma palavra do conceituado pregador John Stott, quando ele fala sobre a diferença entre estar seguro da vida eterna e sentir-se seguro da vida eterna. O crente, ele não precisa sentir-se seguro da vida eterna. Ele precisa saber que está seguro da vida eterna. Há uma tênue diferença. O alicerce da nossa segurança não está no que sentimos. E este é um erro que muitos tendem a cometer. Nosso sentimento é instável e variável, é afetado pelas circunstâncias, pelo estado da nossa saúde e até mesmo pelas condições do tempo. Um dia nos sentimos transbordantes de alegria e no dia seguinte deprimidos e mal-humorados. A base da nossa segurança, porém, é Deus, não só no que Ele é, mas também no que Ele diz, no que Ele fez e graciosamente nos dá. Portanto, o saber que temos a segurança da salvação é mais importante do que o sentir. Deus, que é infalível, nos diz por intermédio de Paulo: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. O que ele fez está expresso no bem conhecido texto de João 3,16. Deus nos deu seu Filho, deu-nos também o Espírito Santo, que confirma a nossa relação filial com ele. Romanos 5, versículo 5 diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E quando clamamos Abba, Pai, é o mesmo Espírito que está testificando com o nosso espírito que somos
filhos de Deus. A participação nos sacramentos também é um grande privilégio do crente. O batismo, a Santa Ceia e os outros meios de graça, como leitura da Bíblia, oração, participação no culto público, etc., são privilégios que merecem destaque. Certamente que, em relação à participação na Santa Ceia, este privilégio é privativo dos membros comungantes da Igreja. A mesa do Senhor é para os discípulos, embora entre eles possa haver um traidor. Também o batismo é para o crente e seus filhos. Mas no que concerne à leitura da Bíblia, à oração e ao culto público, também os não crentes podem valer-se desses privilégios, embora seja certo que não terão para eles o mesmo sentido, nem produzirão os mesmos benefícios que produzem para o crente. Os deveres do crente. Qual é o dever que Deus requer do homem? Esta pergunta ocorre tanto no Catecismo Maior, a pergunta 91, quanto no Breve Catecismo, a pergunta 39. E a resposta é a mesma. O dever que Deus requer do homem é a obediência à sua vontade revelada. A mais pura forma dessa vontade foi expressa e resumida por Cristo na conhecida resposta que deu ao fariseu, que lhe perguntou qual era o maior mandamento da lei. Nós encontramos isso em Mateus 22, 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Daí concluímos que o maior dever do homem, tanto à luz das palavras de Cristo quanto da doutrina cristã, é o amor supremo a Deus. A essência desse amor é definida em termos de obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14:23. É significativo que Cristo tenha afirmado 3 vezes consecutivamente a mesma verdade num único capítulo do Evangelho de João. É ainda de se notar que, quanto ao grau, esse amor deve ser supremo. Interessante que quando Jesus recupera Pedro, Jesus faz 3 perguntas relacionadas ao amor. Pedro, tu me amas? A resposta de Cristo ao fariseu anteriormente citada ganha expressão objetiva nas seguintes palavras do Mestre: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Por isso, o amor a Deus, ele é supremo, acima de todos, acima de qualquer coisa. Para com o mundo, nossos deveres para com o mundo. Deus nos tirou do mundo a fim de enviar-nos novamente ao mundo. Tirou-nos da perdição para que levemos aos outros a salvação. O mundo é o campo em que devemos lançar a semente da salvação, bem como o ambiente onde nos cumpre viver a vida cristã como boas testemunhas de Cristo. O Mestre usa várias figuras sobre o nosso dever de testemunhar perante o mundo. Ele fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13, 14. O crente é também o levedo que permeia a massa. Aos domingos, na igreja, ele recebe a graça e as energias espirituais necessárias para que lhe seja possível viver, durante os dias da semana, a vida cristã, em todos os lugares em que estiver presente, e em todas as atividades que tiver de exercer. Jesus é categórico a este respeito quando estabelece a seguinte comparação:
João 17:18. Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Cristo veio para salvar o mundo. Nós somos os instrumentos de Deus para a realização dessa tarefa. Deveres para com o próximo. Jesus completa sua resposta ao fariseu, que foi referido anteriormente, dizendo: o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 39 e 40. O problema forjado pelo fariseu sobre quem seria o seu próximo foi resolvido por Cristo de maneira objetiva, na magnífica parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 25 a 37, em que ele deixa claro que o nosso próximo é todo aquele a quem devemos tratar com misericórdia e que necessita do nosso auxílio. Dentro deste conceito, o cristão deve colocar na categoria de próximo todo aquele com quem se relaciona. É importante lembrar que Cristo sintetizou em termos absolutos, nesses dois mandamentos, toda a lei e os profetas. E os deveres para consigo mesmo? Só podemos cumprir os nossos deveres para com Deus e o próximo na medida em que nos achamos em condições de fazê-lo. Deus não exige do crente o que está acima de suas possibilidades. Por isso, a Bíblia nos orienta sobre os recursos de que devemos e podemos nos valer para que sejamos capazes de cumprir as tarefas que Ele atribui aos crentes. Eis alguns desses recursos: ler diariamente a palavra de Deus, cultivar a vida de oração, buscar a orientação e o poder do Espírito Santo, cuidar da pureza moral, pessoal, crescer na vida de obediência a Deus, integrar-se no programa e nas atividades da comunidade cristã. Enfim, procurar ser um cristão genuinamente integral na vida e na conduta diária. Temos também os deveres para com o lar. Todos nós sabemos, pela palavra de Deus, que o lar foi a primeira instituição que surgiu no mundo, logo depois da criação do homem. Surgiu antes do Estado, antes da Igreja e de todas as outras organizações sociais que apareceram posteriormente. Foi Deus mesmo quem instituiu o lar e o regulamentou por meio de mandamentos e princípios divinamente inspirados, definindo-lhe a missão e os propósitos, bem como o relacionamento daqueles que o constituem. Os deveres recíprocos do esposo e da esposa acham-se expostos em Efésios 5, 22 a 33, Colossenses 3, 18 a 19, 2 Pedro 3, de 1 a 7. No que respeita aos deveres dos pais para com os filhos, ocupa lugar prioritário o que se refere à instrução cuidadosa nas verdades reveladas pelo Senhor. O texto clássico sobre esse dever é o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 6, 7. A mesma ordem aparece no conhecido texto de Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O tempo de que a igreja dispõe para ensinar é extremamente curto, por isso, cabe aos pais, acima da igreja, cuidar da formação espiritual dos filhos no lar. Os deveres dos filhos para com os pais aparecem estabelecidos desde o Decálogo.
Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 5:16. Esta ordem é repetida sob várias formas em muitos outros textos. Por outro lado, a Bíblia adverte também aos pais, dizendo-lhes: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Efésios 6:4. São riquíssimos os ensinamentos bíblicos sobre a vida em família e muito claramente estabelecidos os deveres recíprocos de seus membros. Deveres para com a Igreja. A experiência do novo nascimento leva o crente a ver a sua vida à luz dos mais ricos conceitos que a Bíblia nos ensina com relação à comunidade da fé. Entre os deveres que lhe são por ela atribuídos, enunciamos os seguintes. Primeiro, servir. O homem, pela sua vaidade, está sempre preocupado em ser grande e importante. Jesus, porém, mostra-lhe o único caminho pelo qual poderá alcançar a verdadeira grandeza. Mas entre vós não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Marcos 10, 43, 44. E justifica a sua palavra com seu próprio exemplo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Há numerosas e variadas áreas dentro da igreja nas quais cada crente encontra lugar para servir. Por outro lado, não há um membro sequer que deva considerar-se desqualificado para servir. Todos os membros do corpo são úteis e necessários, e esta é a figura usada por Paulo para nos instruir a este respeito. Em 1 Coríntios 12, 22, lemos: Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Facilmente podemos enumerar muitas áreas em que os membros da igreja poderão servir. Outros deveres do crente para com a igreja. Testemunhar. Esta é também uma tarefa da mais alta importância. Pouco antes de ser assunto aos céus, Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo-lhes: E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Infelizmente, essa palavra tem perdido muito de seu vigor e relevância. Para recuperar seu genuíno sentido, importa lembrar-nos de que ela procede de um vocábulo grego, martiria, do qual nos veio a palavra mártir. Ser testemunha de Cristo, nos primeiros tempos da igreja cristã, significava para os discípulos viver realmente os ensinamentos do Mestre, onde quer que se encontrassem. E isto os expunha a perseguições que, em não poucos casos, os levavam ao martírio. Muitas testemunhas fiéis tornaram-se mártires. Apesar de todas as mudanças ocorridas no decurso dos séculos, ainda hoje, viver os ensinamentos de Cristo pode resultar em sérias dificuldades e graves problemas. Em 2 Timóteo 3,12 lemos: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por outro lado, o cristianismo impressionará pouco ao mundo se este não puder vê-lo objetivado na vida dos que o professam. Outro dever é evangelizar.
A grande comissão dada por Cristo aos discípulos aparece em Marcos nos seguintes termos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Marcos 16, 15, 16. O livro de Atos nos mostra como os primeiros crentes compreenderam essa ordem. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8, versículos 1 e 4. Anunciar o Evangelho é missão de cada membro da Igreja, como testemunha de Cristo. A consciência desse dever foi uma das razões fundamentais do magnífico crescimento da Igreja Apostólica. Há vários obstáculos que impedem o mesmo crescimento da Igreja nos dias modernos. Entre eles, podemos afirmar, um dos mais evidentes é a indiferença dos crentes com relação ao dever que inflamava do mais vivo entusiasmo os membros da Igreja retratada no livro de Atos, a chamada Igreja primitiva. Outro dever é sustentar, que também é um privilégio. A Igreja é uma instituição divina, cuja missão de propagar e anunciar o Evangelho ao mundo não pode ser levada a efeito sem recursos materiais. Aliás, o próprio colégio apostólico tinha um tesoureiro que recolhia os recursos necessários às despesas do grupo. Somos crentes não só pela graça de Deus, mas também porque houve no passado membros da Igreja que cumpriram com alegria seu dever de contribuir, provendo os recursos materiais necessários à expansão do reino de Cristo. A consideração desse assunto é muito importante também para a vida espiritual do crente. Portanto, privilégios e deveres do cristão estão intimamente relacionados. Não podemos, de maneira nenhuma, ser irresponsáveis nessas questões. Temos que encarar esses aspectos de maneira séria e também de maneira piedosa. Vamos apenas, nesse final, recapitular o que nós apresentamos nesse breve estudo. Privilégios e deveres do crente. Privilégios do crente: reconciliação, perdão, salvação, relacionamento filial com Deus, certeza do perdão, a segurança da salvação, a participação nos sacramentos. E vimos também deveres do crente para com Deus, para com o mundo, para com o próximo, para consigo mesmo, para com o lar, para com a igreja. E em relação à igreja, deveres importantes como servir, testemunhar, evangelizar e sustentar. Que Deus nos dê o entendimento necessário nesse estudo, que o Espírito Santo nos faça sempre lembrar do que aprendemos e que o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, continue nos abençoando ricamente e sempre nos enriquecendo com a sua santa palavra. Um bom dia a todos, um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.